prazer em estar fazendo essa obra com os casais da igreja, enfim, os casais que chegam até aqui. Louvado seja Deus por esse ministério, amém? Pastor Raul, pastora Ruth, glória a Deus pela vida de vocês e por toda a sua equipe. Amados, hoje eu vou estar ministrando a palavra, o Espírito Santo, creio eu, amém? E eu espero que Ele ministre também ao seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2. Antes de passar no telão, volta um pouquinho, isso. O tema da nossa mensagem hoje é frequência dos céus. Qual o tema da nossa mensagem? Eu que dei a ideia ali de colocar um rádio, tá bom? Ficou legal, né? Agradecer a equipe de mídia também, obrigado. Tem nos ajudado bastante. Essa mensagem, o Senhor ministrou no meu coração hoje, né? O apóstolo tinha pedido para eu trazer a palavra, mas mesmo tendo, né, a gente lê a Bíblia, sempre quem prega sempre está acostumado a separar aquele esboço. Mas a equipe da mídia fica louca comigo, porque eu vou esperando até os 45 do segundo tempo, porque mesmo que eu tenha alguma coisa separada, eu fico assim, poxa Deus, o que tu queres, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer que seja ministrado? E até então, por mais que eu tivesse alguma coisa separada, não tinha aquela coisa que estava assim, ardendo no meu coração. Aí hoje, pela manhã eu estava vindo de São Pedro da Aldeia, fui deixar minha família lá, e eu vindo cedo, aí no carro, dirigindo, engarrafamento, aí me veio essa mensagem. O Senhor me trouxe essa mensagem, eu vou estar compartilhando com vocês. Espero que vocês recebam na mesma porção e proporção que eu também recebi, amém? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Por enquanto só o versículo 2. Aqui está dizendo o seguinte, ó: independentemente do tempo, pregue a palavra. Independentemente das estações dos homens, pregue a palavra. Quando a Bíblia está falando a tempo e fora de tempo, ali está falando sobre frequência, ou seja, está falando sobre sintonia. O que está dizendo ali é o seguinte: Paulo escrevendo a carta a Timóteo, está dizendo assim, olha só, Timóteo, independentemente do tempo em que você esteja, pregue a palavra. Nós como cristãos entendemos que a palavra do Senhor, ela é atemporal. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela sempre permanece. O que vem a ser fora de tempo? Eu coloquei aqui. O que é fora de tempo? Tudo aquilo que dizemos que está fora do tempo, que não está no tempo adequado, está falando de algo antiquado, ultrapassado ou prematuro, cafona e sem sentido para aquele tempo. Então, quando Paulo está dizendo assim, ó, pregue a tempo e fora de tempo a palavra, ele está dizendo o seguinte: olha só, por mais que na estação no qual você se encontre, a palavra para muitos se torne algo antiquado, a verdade da palavra para muitos se torne algo ultrapassado, a verdade da palavra para alguns se torna algo cafona, não se intimide por isso, apenas pregue a palavra. Então eu quero dizer e quero te convidar para ser um pregador fora do tempo, porque hoje o que nós precisamos são de pessoas, profetas e igrejas
que preguem fora do tempo. Ou seja, são aqueles que não estão sintonizados com a estação do mundo, mas estão sintonizados com a estação dos céus. São aqueles que não se deixam se vencer ou cedem à pressão do mundo, mas estão conectados, sintonizados, firmados na palavra. Nós precisamos de uma igreja cafona, nós precisamos de uma igreja antiquada, nós precisamos de uma igreja que seja rejeitada pelo mundo, mas que pregue a palavra. Claro, irmãos, que eu não estou falando isso literalmente, não estou dizendo que a igreja ela deve se comportar como uma igreja não moderna, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que ainda que sejamos rejeitados por pregar a palavra, entre ser rejeitado e pregar a palavra, que decidamos em pregar a palavra. Você está comigo? Quando você entende a Bíblia, quando você começa a pregar a Bíblia, e quando você lê a Bíblia, você vai ver que todos os discípulos, de alguma forma, foram rejeitados, porque quando eles pregavam a palavra, eles pregavam o Evangelho não era aceito para aquele tempo. O Evangelho era loucura. O próprio apóstolo Paulo fala que o Evangelho é loucura. E assim nós vemos que em todos os lugares aonde os discípulos estavam, em cidades que eles se colocavam como ministros do Evangelho, onde eles pregavam a palavra, aquilo gerava um impacto gigantesco naquele lugar. Mas o maior impacto que eles tinham era o da rejeição, porque eles eram rejeitados por ministrar a palavra, porque as pessoas não compreendiam, porque era loucura, e eles eram rejeitados por conta disso. E o que Paulo diz é: pregue a tempo e fora de tempo. Não se preocupe em ser aceito pelas pessoas. Não se preocupe em adaptar a palavra ou adaptar algumas verdades para que você seja aplaudido pelas pessoas ou pela sociedade. Mas tenha convicção e fé em pregar aquilo que a palavra ensina. Amém? Porque se você for rejeitado, sabe que o apóstolo Paulo também foi, Pedro também foi, Cristo também foi. Independente do tempo, independente das estações dos homens, preguem a palavra. O versículo 3 diz assim, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si de acordo com as suas próprias vontades. Olha que loucura. Eu não tinha reparado isso aqui, que bacana. Olha que loucura. A sã doutrina, a palavra ministrada, ela tem que gerar alguma coisa. Ela tem que mover alguma coisa. E saiba, se você está pregando a palavra e de alguma forma algumas pessoas estão revoltadas por você estar ministrando ela, saiba que você está no caminho certo. É complicado eu falar isso aqui, porque você vai dizer, num mundo que busca tanta inclusão social, inclusão das pessoas, aí você vê a Bíblia dizendo que quando você pregar a palavra, você será rejeitada, e mais do que isso irá irritar os ouvidos dos incrédulos, ou os ouvidos dos religiosos. Por que isso?
Porque a palavra de Deus, ela não se adapta aos moldes do mundo. Ela não vai se ajustar com aquilo que o governo acha bonitinho socialmente. Ela não vai se adaptar com aquilo que os movimentos sociais entendem como bom. Ela não vai se adaptar com aquilo que até mesmo o pastor prefere. Não, ela é pura, verdadeira, reta, serve para corrigir, redaguir e ensinar. Ela não faz curva. Amém? Glória a Deus. Pregue a palavra. Mas aí fica uma indagação: como que você vai pregar se você não lê? Como você vai falar se você não se alimenta dessa palavra? Então, mais do que pregar a palavra, eu vou dizer: estude a palavra, leia a palavra. Amém? E o interessante é que fala assim, ó: chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Gente, não suportarão o santo ensino. Ou seja, está falando que as pessoas não irão, elas irão entrar em crise por causa da palavra de Deus pregada. Eu creio que esse tempo é agora. Então, nação santa, igreja, pastores, líderes, nós temos que gerar uma crise. Temos que nos tornar insuportáveis. É estranho, né? É pesado. Mas é o que a Bíblia está falando. Nós temos que ser insuportáveis pela palavra, não por causa do nosso comportamento humano, mas a palavra, ela vai gerar isso. A Bíblia diz que ela é como espada, é mais profunda do que a espada de dois gumes, e ela penetra, faz a divisão na alma e no espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela penetra nas lacunas mais profundas da alma do ser humano. Ela é poderosa. Então não tem como ela não gerar incômodo, não tem como ela não gerar confronto, não tem como ela não gerar conflito, não tem como ela não gerar algum impacto. Entende? A palavra de Deus ministrada. Eu não estou falando a palavra do Ângelo, eu não estou falando o Ângelo trazendo aqui uma palavra terapêutica, eu não estou falando o Ângelo trazendo aqui uma palavra de conforto, mas eu estou falando aqui o Ângelo trazendo uma palavra, lendo a palavra, expondo a palavra, a Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se volte para a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Porque estamos perdidos muitas das vezes. Porque não estamos sintonizados com os céus. Porque nós largamos, abrimos mão da bússola. O tempo tem ditado a nossa regra de fé e prática. As estações têm ditado como devemos andar, vestir e nos comportar. E quando agimos assim, ficamos como um vento de doutrina para qualquer lugar. E mudamos de tempo em tempo. Perdemos a nossa identidade. Por quê? Porque abrimos mão da nossa identidade. A nossa identidade está no Espírito. Aí ele fala através da palavra de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor por essa palavra. Porque ela não muda. Aleluia, ela não muda. Se você vê os países onde querem proibir o evangelho, eles não se preocupam tanto em parar a internet, eles não se preocupam tanto em parar a igreja. O que eles se preocupam é em tirar a Bíblia das mãos das pessoas. Eu ouvi um testemunho de um ex-muçulmano, e ele disse que lá nos países árabes muçulmanos eles não têm acesso à Bíblia.
ele disse que só tem acesso à Bíblia na universidade, com um professor, para você refutar o que está ali na Bíblia. E até mesmo assim, os muçulmanos começaram a desistir disso, a parar com isso. Por quê? Porque eles descobriram que à medida em que essas pessoas entravam na universidade e tinham contato com a palavra, eles se convertiam. Por isso tentam tirar a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque a palavra é eterna. Porque os ensinamentos dele estão aqui. Amados, e tantas coisas têm se cumprido. Tantas coisas nós olhamos aí no mundo e está acontecendo. Tantas coisas. Eu posso enumerar diversas. Quantas coisas que a ciência descobriu agora e a palavra já falava há muito tempo. Quantos fatos e acontecimentos está ocorrendo hoje e que a Bíblia já previu há mais de 2000 anos atrás. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se no tempo de hoje o mundo quer ouvir, que todos serão salvos, mesmo que decidam viver uma vida de pecado, mas se a palavra diz que não, então fique com a palavra. Ou seja, se no tempo de hoje, na estação de hoje, a moda é dizer que mesmo que você viva em pecado, a salvação está com você, porque Deus não seria capaz de deixar você ir para o inferno, mesmo que você decida viver uma vida de pecado, mesmo que você esteja afundado na iniquidade. Ora, se a sociedade acha que isso é bacana, se as pessoas querem que a igreja pregue isso, se é o que essa estação de hoje, o tempo de hoje, quer que façamos, sinto muito em decepcioná-los, porque a palavra de Deus diz totalmente o contrário. Ela diz que o salário do pecado é a morte. Então, ainda que isso seja antiquado, e ainda que isso seja fora desse tempo, eu estarei com a palavra, e eu estarei pregando que o salário do pecado é a morte. Que se nós continuarmos deliberadamente vivendo uma vida em pecado, segundo a palavra, a condenação e o juízo. Mas essa mesma palavra também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida, e a vida é a abundância. Amém? Aleluia. Pregar fora do tempo é pregar fora da moda, é pregar fora do padrão, é pregar fora daquilo que é conveniente para o homem, é pregar a palavra como ela é e não como a sociedade quer ouvir. Amados, eu queria que a palavra, que a igreja pregasse tanta coisa que para mim parece ser bom, mas há caminhos que para mim parece ser bom, mas o caminho é de morte. Então eu prefiro um remédio amargo que me traga cura do que um remédio doce que me leve à morte. Aleluia. Aleluia. 1 João 4,5, quando fala do anticristo, fala assim, quando fala dos falsos profetas, ele diz assim, eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Olha que loucura. Paulo, falando ao Timóteo, diz que quando se pregar a palavra nos últimos dias, as pessoas não iriam suportar ouvir a palavra de Deus, e seria como comichões, coceira no ouvido deles, ouvir e serem confrontados pela palavra de Deus. Em contrapartida, na carta de 1 João, ele fala que quando vier o falso profeta que
preparará o caminho para o anticristo. Aí em 1 João está dizendo o seguinte, ó, que quando o falso profeta vier, ele irá falar coisas e será compreendida pelo mundo. Ou seja, ele iria substituir a palavra de Deus pela palavra humana, pela palavra que conforta os corações, que não traz confronto, que não traz mudança, mas que sacia o ego, a alma e conduz ao inferno. A palavra que está dizendo isso, e diz assim no versículo 6: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu creio que isso é uma palavra profética liberada nessa noite. Eu creio que isso é uma palavra sendo liberada nessa noite. Eu creio que isso é uma palavra de restauração. Eu sei que é uma palavra de restauração de princípios. Aleluia. Eu sei que isso é uma palavra também de separação do que é santo, do que é profano. Eu sei que isso é uma palavra que te leva à realidade espiritual. Eu creio que essa palavra está te sintonizando com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir, você pode interagir comigo. Aleluia. Seja uma igreja inconveniente. Amém, Val? Seja uma igreja inconveniente. Seja um cristão inconveniente, não mal educado, mas inconveniente. Sabe? Quantos lugares Paulo foi expulso? Eu preguei aqui há uns 4 semanas atrás. Teve que cidade que falou: não tira esse cara daqui porque ele é inconveniente. E essa palavra que ele está trazendo problema. Mas esse problema que ele causava para os religiosos geravam frutos para a eternidade. Pessoas eram salvas, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas e o evangelho crescia. Talvez os que queriam ser crentes convenientes geravam uma igreja fraca, que morria e não dava fruto. Alô, rede jovem, seja conveniente na sua faculdade, seja conveniente no lugar do teu trabalho. Você está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Não negocie a palavra, pregue a palavra com educação. Não é porque nós lemos ali que ele fala em 2 Timóteo, ó, diz assim, ó, repreende e encoraja com toda a paciência a sã doutrina. Tenha paciência, educação, mas a partir do momento que tu ministra a palavra, não tem como, ela vai gerar algo, ela vai gerar uma inconveniência, mas pode ter certeza que aquilo vai dar fruto. Nada pode crescer sem que gere um atrito. Uma borboleta, ela passa por uma metamorfose para virar uma borboleta. Quem malha aí, faz exercício físico, sabe que todo exercício físico gera dor. Depois dessas dores, o rompimento ali das fibras, eu acho que é isso, você passa a ganhar massa muscular, mas gera dor. A palavra de Deus, ela vai gerar dor no momento, ela vai gerar conflito, ela vai gerar incômodo, mas ela vai gerar crescimento. Essa semente vai dar fruto a 100 por 1. Aleluia. A igreja não pode aceitar amar sem corrigir, quando a palavra diz que quem ama corrige. Está na moda agora, amor permissivo. Tudo em nome do amor. Ame.
ame e não corrija. Não, eu amo essa pessoa. Se ela está indo para o inferno, mas eu amo. É uma escolha, eu respeito a escolha dela. Não. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. O pai corrige a quem ama. Então, se você ama, você corrige. A palavra me ensina, ela não vai para o inferno. Eu vou lutar, vou corrigir, vou repreender em amor, mas assim eu farei. Esse falso amor, um amor filosófico, um amor teórico, um amor mentiroso, um amor permissivo, é antibíblico, é satânico, é demoníaco, que vai gerar morte. Eu costumo dizer que a prova do meu amor pelos meus filhos é quando eu corrijo, quando eu ensino, quando eu perco noites de sono pensando o que fazer para melhorar a vida deles, quando eu repreendo, é porque eu amo. Então tem igreja que finge amar, e tem crente que finge que está sendo amado. Então, se você quer ser amado por essa igreja, esteja disposto a ser corrigido. Amém? Isso é prova de amor. Aleluia. Não posso dizer que o pecado não leva a pessoa à morte, quando a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Olha o que diz Isaías 55, 10 em diante. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para o que se alimenta. Olha o versículo 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. O que Deus está falando através do profeta Isaías, e se é um profeta, é uma palavra profética, e eu vou aqui replicar o que o profeta falou, então receba essa palavra profética. O que Isaías está dizendo aqui é o seguinte, olha só, que Deus está falando, olha só, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, sem cumprir o propósito, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada e realiza tudo o que eu prometo. Ou seja, a palavra, quando é liberada, quando nós estamos respaldados por ela, e lemos e falamos para alguém, ela jamais, diga jamais, voltará sem que realize o propósito. Simples. Ah, mas se essa palavra é muito difícil, será que essas pessoas vão compreender o que eu vou ler aqui? Será que ela vai entender? Será que não é muito pesado eu falar que isso é pecado, ou que isso pode, ou que isso não pode? Deixa eu te falar, isso não é responsabilidade tua. A palavra por si só se garante, ela não precisa de você. Ela não precisa que você analise se é boa ou não, se a pessoa vai entender ou não. A própria palavra está dizendo que ela já sai com um propósito definido e com um resultado definido. A palavra de Deus, quando é exposta para alguém, essa pessoa segura, retém essa palavra, ela já tem um propósito definido. Ela já sai com uma definição. Ela não vai lá para tentar, ela já sai com resultado. E aí é um medo, porque às vezes a gente fica assim, pô, será que se eu falar isso, essa pessoa vai compreender? Será que se eu ler o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre relacionamento, sobre santidade, será que essa pessoa vai entender? Se ela vai entender ou não, não é comigo.
mas que a Bíblia diz que a palavra cumpre o propósito de Deus e volta para Deus, isso eu creio. Então vou lançar. Agora a responsabilidade não é mais minha. Amém? O que eu estou falando aqui, eu não estou preocupado se você vai entender ou não. Eu estou preocupado apenas em lançar a semente. Amém? E se você for uma boa terra, você vai receber, amém? Amém? Sabe o que é uma boa terra? A boa terra é aquela terra que é macia, é aquela terra que pode ser mexida. Quem gosta de plantar essas coisas? Quem gosta? Então, uma terra para dar fruto, para dar resultado, você, né? Valber gosta também. Ela tem que estar macia, né? Se for um solo duro, não dá. Então tem que ser o quê? Adubar, tem que ser maleável, não é isso? Para você colocar a semente ali, afofar para dar resultado. Então, se você está disposto a ser mexido pela palavra, você vai dar resultado. Agora, se você for um solo duro, pedregoso, aí complica, né, irmão? Amém? Que sejamos essa terra disposta a ser mexidas por Deus, pelo Espírito, para que a semente venha a dar frutos. Glória a Deus. A palavra, por mais duro que pareça, ela tem resultado em si só. O poder da palavra de Deus traz muito mais resultados do que belos conselhos. A palavra de Deus, por mais dura que pareça, ela traz muito mais resultado do que os seus belos conselhos. Porque os teus conselhos, eles estão debaixo da tua limitação, debaixo da estação humana. A palavra de Deus não. Ela não é um conselho, ela é um decreto do Senhor. Porque ela vai e volta com resultado. Então já é um decreto. Ou seja, ao invés de liberar conselhos humanos legais, lance decretos, lance a palavra que vai dar resultado. O problema é que a gente substitui essas armas poderosas, espirituais, de decretos, por filosofias, por palavras bonitas. Hoje a gente gosta mais da pessoa que prega algo bonito, filosófico, sabe? Do que aquele que prega a palavra, o feijão com arroz. O simples assim. Por exemplo, a palavra diz assim, ó: e orará pelos enfermos e ungirá a cabeça com óleo, não é isso? E as pessoas serão curadas, não é isso? Eu sei lá qual é a função do óleo, eu sei lá se cientificamente tem alguma explicação, se o óleo faz algo ou gera algo, não sei. Mas a palavra diz que se orarmos e pormos as mãos na cabeça dos enfermos com óleo, essas pessoas serão curadas. E se der tempo, a gente pode fazer aqui, orar, ungir, e você vai sair curado, porque a palavra diz. Amém? Deixa a palavra ministrar, deixa a fé tomar o teu coração, deixa a fé inundar a tua alma. Deixa o Espírito Santo mover, remoer, confrontar a tua vida nesse momento. Fiel a tua palavra, ó Senhor. Ou depois vamos cantar essa, dá? Não, vamos, mas eu cantando. Eu sei que eu cantando vai confrontar muito mais do que a palavra. Isso é ser crente inconveniente. Aleluia. E o número 2, finalizando. Sintonize-se ou sintonize? Ninguém sabe. Sintonize com o céu.
Esteja sintonizado com os céus. Diga, esteja sintonizado com o céu. Você está rindo de quê, Lúcia? Temos que estar em total sintonia e harmonia com os céus. Amém? Por que eu estou falando isso? Por que o tema dessa palavra é frequências dos céus? E o que tem a ver o rádio, o que tem a ver a viagem, o que tem a ver essa pregação com a viagem que eu contei no início? Embora eu esteja viajando agora. Quando eu estava vindo de São Pedro da Aldeia, no carro, vindo, assim, sem entender como é que minha esposa vai para lá com as crianças, aquele lugar maravilhoso, né? O Valber conhece bem, e me deixa aqui trabalhando, ralando, tudo bem. Mas ela foi para lá com as crianças, aproveitar um período de férias das crianças. E eu vindo no carro, pensando na palavra. Só que quando eu vim no carro, eu estava ouvindo botei na estação acho 102, alguma coisa, que estava dando louvor. E eu vim ouvindo louvor, aí não entendi. Pra God. Estava ouvindo louvor, então eu baixei o rádio, então de repente chegou um determinado lugar que aquela rádio que estava tocando louvor passou a tocar uma música que não tinha nada a ver. Não era nem se fosse pagode, menos mal, era pior. Caraca, o que está acontecendo, gente? E aí eu falei, caraca, a frequência mudou. A rádio era a mesma, a estação era a mesma, mas a frequência mudou. Porque eu saí de um lugar, fui para outro lugar, embora fosse a mesma estação, a frequência mudou. Sabe o que eu fiz? Automaticamente, quando eu percebi, eu mudei a estação. Eu tirei daquela estação. Sabe por quê? Porque eu não estava preso à estação. Eu não estava preso à estação, mas eu estava preso àquilo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir adoração. Eu queria ouvir algo que me conectava aos céus. Então eu não me permiti permanecer naquela estação, porque as músicas que estavam ali agora eram profanas. E eu peguei e mudei. E me conectei à adoração. Mudei a rádio. O que eu quero trazer para você? É que assim somos nós como igreja. Nós estamos numa estação hoje. E nessa estação, talvez o que está ocorrendo nela não são coisas celestes. A igreja hoje talvez esteja estacionada em algo, sabe, em filosofias, em coisas que não está ligado diretamente à palavra. Só que eu e você, nós precisamos nos despertar e sintonizar aos céus. Amém? Precisamos sintonizar os céus. E como que nós vamos nos conectar? Como que nós vamos, nessa estação, nos sintonizar com os céus? Através do conhecimento da palavra. Sabe por que eu mudei de rádio? Porque quando eu ouvi aquelas canções, eu falei, opa, essa canção não tem a ver comigo. Essa canção não tem a ver com os céus. Essa canção não tem a ver com o ambiente que eu quero. Então eu vou mudar de estação. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia fala de uma igreja de Laodiceia, onde a igreja estava totalmente antenada com o mundo. Ela tinha riqueza, ela tinha dinheiro, ela tinha poder, ela tinha gente, ela tinha status. Ou seja, ela estava conectada com a estação terrena, mas desconectada com a sintonia dos céus. E o que Deus estava falando através do Espírito ei, escute a minha voz, ei, mude de estação, ei, sintonize com os céus. Era uma igreja que tinha diversos, se fosse colocar para hoje, era uma igreja que tinha talvez diversos seguidores, né? Talvez tinha milhares de seguidores, né? Mas só Jesus que não seguia ela, né? Porque Jesus fala, eis que estou à porta e bato.
Se você me chamar, eu entro. E assim pode ser a igreja hoje. Tem diversos seguidores, está bombando na internet, bombando no Instagram, bombando no YouTube. A pergunta é: será que Jesus está seguindo essa igreja? Será que Jesus está inserido nela? Será que a palavra de Deus está inserida nela? Então, o nosso desafio hoje como igreja é nos sintonizarmos, é nos conectarmos com os céus. Aleluia! Eu saí daquela estação, mas continuei sintonizado com os princípios e valores dos céus. As estações, os tempos não podem definir como a igreja deve agir, mas sim os princípios e valores do reino e da palavra. Não é o Estado, amado, não é política, não é os movimentos, não são as pessoas que vão ditar como a igreja tem que ser, mas é a palavra de Deus que já ditou de como eu devo andar até a eternidade. Aleluia! Aleluia! Se a moda que está tocando no momento é de que todos serão salvos, mesmo que decidam viver uma vida de pecado, aí essa igreja que está conectada com a realidade do mundo diz: não, sem problema. Mas nós não, nós estamos conectados com diga a palavra. Efésios 4,14, estou encerrando, diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, está falando de conexão, está falando de frequência, está falando de sintonia. Está dizendo aqui, que não sejamos como crianças levados de um lado para o outro. Ou seja, você está ouvindo, você está numa estação e vive tudo que tem aqui hoje. Mas se amanhã mudar, você vai viver tudo o que o amanhã te proporciona. Por quê? Porque você não tem fundamento, porque você não está baseado em princípios, porque você não está consolidado com a palavra. E quando nós não estamos assim, nós vivemos em qualquer frequência, como um barco sem rumo, sendo direcionado pelas regras do mundo, pela conveniência do mundo, pela conveniência da sociedade. E a palavra de Deus diz assim, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Amados, eu quero dizer que se a estação da igreja de 2023 não estivesse sintonizada com a palavra, eu tenho que mudar de estação imediatamente e encontrar a frequência dos céus. Nós finalizamos aqui, estamos finalizando praticamente o ano de 2023. Estaremos entrando no ano de 2024. E a pergunta é: se nós não estamos, será que estamos sintonizados com a frequência dos céus ou com a estação do mundo? Então o nosso desafio hoje é buscar as frequências celestiais, liberar o mundo espiritual. Amados, deixa eu, para finalizar, vocês sabem por quê que eu descobri que estava tocando uma música mundana naquela estação que até um tempo atrás, alguns minutos atrás, estava tocando música evangélica? Porque eu decidi aumentar o volume. O que acontece? Eu estava ouvindo louvor, aí eu me distraí com alguma coisa, abaixei o volume, deixei o volume baixinho e fui indo. Só que o ambiente ficou meio pesado ali no carro. E não era eu, por incrível que pareça. O ambiente estava um pouquinho pesado. Aí eu fui, vou botar um louvorzinho. Quando eu aumentei, a música não tinha nada a ver com louvor. Falei, caraca, mudou sem eu nem perceber. E o Senhor me disse assim: Ângelo, sabe por que vocês vão se perdendo no caminho e vão deixando entrar as coisas profanas no meio da igreja, nas suas vidas? Ele falou: porque vocês abaixaram o volume da adoração, porque vocês abaixaram o volume da oração, porque vocês diminuíram o volume da santidade. Porque, amado, se o volume de adoração no meu carro estivesse alto, automaticamente quando entrasse uma outra rádio eu já ia mudar, porque
eu estaria conectado, eu estaria ouvindo. Então o que o Senhor está dizendo para nós hoje é: ei, igreja, é tempo de aumentarmos o volume de adoração, é tempo de aumentarmos o volume do jejum, é tempo de aumentarmos o volume da oração, é tempo de aumentarmos o volume da santidade. E não é aqui na igreja, é nas nossas casas. Nós abaixamos o volume da adoração dos nossos lares e permitimos com que as coisas do mundo viessem a entrar sorrateiramente em nossos lares. E sem perceber, a nossa casa, que era um lugar santo, um altar de adoração, um altar de consagração, tem se transformado em algo profano, tem se transformado, tem se adaptado às estações do mundo e tem se desconectado das regiões celestes. Aleluia. Ora lá baixoriando ele maralamas. Aumente o nível de adoração, aumente o volume da sua casa, aumente a consagração no seu lar. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, eu não sei porque você ainda não aumentou o volume de adoração aqui. Como sinal profético, aumente o volume de adoração neste lugar. Exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Volte a ungir seu lar, volte a ungir seus filhos, volte a orar com sua família. Você pode se colocar de pé, você pode adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Tão desejado aqui. Amados, é um nível de luta, vamos dizer assim. É uma luta que nós precisamos travar nesses dias. Porque Satanás, ele tem nos distraído. A música promíscua entrou no meu carro porque eu me distraí, porque eu abaixei o volume da adoração. Nós vamos viver um tempo de transição de ano, e é onde a gente se distrai. Não é tempo de distração. Aumente a adoração, aumente a oração, aumente o jejum, intensifique. Oh, Deus, Deus, Deus. Ele vem me buscar. Santo Deus, Santo Deus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. A palavra de Deus nos garante isso. Em breve Jesus, A palavra de Deus nos garante isso. E todo joelho. se dobrará e toda língua Você crê nessa verdade? Então cante. mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Levanta suas mãos. Mas a igreja Isso é imutável. será arrebatada Eu e você. no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Declare isso profeticamente. Acontecerá. Isso é a palavra revelada. Mas a igreja Isso não mudará. será arrebatada. Nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela se encontrará com o nosso Deus. Eu quero fazer um convite agora.
Se você está aqui nessa noite e quer recebeu essa palavra e quer viver uma nova vida, quer ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, quer ser curado, transformado, quer viver essa palavra que é imutável, que é constante, que é perene. Se você quer viver essa palavra e nos visita nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que você venha caminhar até aqui à frente, e nós estaremos orando por você. Enquanto a canção estiver sendo entoada, eu quero te convidar a vir aqui. Estaremos orando, lançando decretos sobre você. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia. No piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos Isso acontecerá. Olha só, se alguém veio aqui hoje, eu não estou falando você que precisa de cura, mas se alguém veio hoje, falou, eu vou lá porque eu preciso receber uma cura, eu vim especificamente para receber uma cura, eu quero te convidar a vir aqui na frente, e nós vamos orar por você, iremos impor as mãos sobre você, e você será curado pela palavra. Se você veio especificamente para isso, Nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em que não haverá mas longe ali, não haverá cante com toda a tua força. nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Eu queria agora a ajuda dos pastores, dos intercessores, e eu queria, se o apóstolo assim permitir, se tivesse, tem um óleo da unção aí, Lúcio? Tem lá? Puder alguém trazer até a Lúcia, por favor, o óleo da unção. A palavra de Deus diz que iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, quem aqui necessita da oração para ser curado, quem vem especificamente, eu peço que venha para cá, ó, daqui para cá. As pessoas que querem a cura, as pessoas que estão recebendo Jesus, daqui para cá. Aqui, se quiser os dois, pode ficar aqui também, já recebe o kit completo. Amém? Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei
a palavra diz. Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Aflito fala de depressão, angústia. Faça oração. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. O presbitério está aqui, os intercessores estão aqui, estão com óleo, e respaldado por essa palavra, estarão impondo as mãos com a autoridade da palavra. E vocês serão curados agora, em nome de Jesus. Não é o Ângelo, não é quem está impondo as mãos sobre você, mas é simplesmente a palavra, é o decreto da palavra sendo lançado agora. Pode orar. Morte, choro, tristeza e dor. Declare a cura, põe as mãos e declare a cura. Se for doença derivada do pecado, a Bíblia diz que os pecados também serão perdoados. Em nome de Jesus, toda doença saia. Em nome de Jesus, toda enfermidade saia. Em nome de Jesus, toda depressão saia. Em nome de Jesus. Tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Mais noite ali. À medida que você recebeu a oração, você pode ir para o seu lugar, já curado, já curada, em nome de Jesus. Olhos de Jesus e tocarei Aleluia. seu corpo em Senhor, aleluia. A palavra não tem tempo, amados. A palavra não se conecta com a estação desse mundo. A palavra, ela não está conectada com o diagnóstico do médico. A palavra não está conectada com aquilo que a ciência ou a medicina diz a respeito de você ou dessa doença. A palavra está conectada com a verdade dos céus. E se o médico diz que não tem jeito, a palavra diz que você está curado pela imposição de mãos e pela unção, em nome de Jesus. Entre a palavra do médico e a palavra de Deus, eu estou com a palavra de Deus. Fiel é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, seja liberada a palavra, a semente da palavra. Receba na sua, aonde você estiver agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh. Algumas pessoas têm vontade de gritar. Se você está com vontade de gritar, o Senhor está falando que Ele vai dar cura agora. É Ele mexendo em você. Se você quer bradar, grite agora, porque é o Senhor te curando. Oh, Deus, meu Deus. mais noite ali. Toda doença, câncer no estômago, seja curada agora. Saia dessa doença maldita em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, por esse culto profético, pela liberdade
autoridade que o Senhor tem em nosso meio. Apresentamos essas vidas aqui. Agradecemos pelas curas, agradecemos pela salvação dessas vidas. Senhor, que elas estejam guardadas em Ti, fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode conduzir.